E aí pessoal, beleza? Arthur Ribas aqui, CEO e cofundador da QIFI. E nesse vídeo eu trouxe o... Marinho Gomes, que eu sou o CTO e cofundador da QIFI também. E a gente vai estar começando agora esse programa, né, o KiwiCast, que é um podcast da QIFI, onde a gente vai entrevistar pessoas do mercado e produtores da QIFI. E nada mais justo do que começar com o Marinho, que a gente criou a QIFI juntos. Então a gente vai conseguir discutir um pouco mais sobre a história, do que a gente fazia antes da QIFI, de como que está sendo o processo de construir a QIFI e compartilhar isso aí com vocês. Então, Marinho, quantos anos você tem? Cara, 34 anos. 34 Tô anos. com 34. E já faz quantos anos que você programa? Que você... Isso é uma coisa que eu não sei ainda, tipo, engraçado porque eu tenho confusão se eu comecei com 13 ou 14. Mas vamos falar que eu comecei com 14 anos, programação, aprender programação com 14. Eu fazia site desde os 12, comecei a fazer site com 12 anos. E aí eu fui aprender programação com 14, no caso. Tipo, fazia uns sitezinhos bem, nada a ver. E aí, quando eu tinha 14, eu quis fazer um portal e aprendi a fazer programação. Entendi. Bom, para quem não sabe, né, eu acho que eu não deixei claro, o Marinho ele é o CTO da QIFI. Então ele que é a pessoa que é totalmente responsável por toda a nossa parte de tecnologia. Todo o sistema é o Marinho que cuida. Então, como é que foi esse processo? Porque o pessoal pergunta muito, o pessoal fica falando, eu quero criar um projeto de tecnologia, como é que eu começo? Como é que a gente fez na QIFI? Bom, acho que não sei se cada pessoa ou cada programador faz o mesmo tipo de pensamento, mas normalmente a gente teve que olhar mais ou menos o que é preciso para fazer a QIFI em questão de como é que funciona, a questão de pagamento, questão de fazer área de membros, tudo isso a gente teve que meio que pensar em como fazer. E daí você começa a pensar no banco de dados, arquitetura, qual tipo de sistemas a gente vai usar, se a gente vai usar uma coisa com serverless, uma coisa com servidor, ou se vai ser um negócio microservices ou normal. E essas mais complicações de tecnologia que tem que fazer. Mas como a gente quis fazer um negócio muito rápido para a gente meio que colocar no mercado, um MVP que a gente chama, né? Aí a gente fez o mais simples possível. E na verdade continuou sendo o mais simples possível a QIFI, a gente já refez E a quanto QIFI. tempo que foi o MVP? Que todo mundo pergunta. Cara, eu nem lembro quando foi, acho que foi Um mês, não um foi? mês. Só que o problema é que foi um mês para fazer a MVP da QIFI, só que a gente reusou uma parte que a gente já tinha feito, que era a parte de pagamento, que existia por causa da Kiwi Checkout, que antes da QIFI a gente fez o Kiwi Checkout, que foi o checkout que a gente fez para dropshipping, para e-commerce. Na época, o nosso maior cliente era de suplemento. E a gente já aproveitou e isso demorou um tempão para a gente fazer pagamento. Demorou o quê? 3 meses, eu acho. 2 meses para a gente fazer um negócio razoável. Porque funcionou, mas deu problema, a gente teve que refazer e foi 2, 3 meses. Então, vamos dizer que foi uns 2 meses ou 3 meses para fazer o MVP da QIFI em geral. E foi indo aos poucos, né? Foi adaptando coisa, Sim. partes de outros projetos. Até voltando mais atrás, qual que é o seu background? Assim, o que você fazia antes de se juntar para a QIFI? A minha história é meio louca, assim, porque eu comecei programando, né? Eu sempre tive essa visão Com 14 anos. meio empreendedor desde moleque. E eu acho que comecei antes ainda, comecei com 12, quem sempre quis ser rico, sei lá. Quero fazer uma coisa para ser o próximo Bill Gates, né? E eu comecei a fazer vários tipos de sistemas, aí aprendi a fazer programação porque eu queria fazer um portal para competir com o UOL e não deu certo. Eu tenho 14 anos, mas deu dinheiro, deu alguma coisa. E depois disso eu continuei por muito tempo tentando ganhar dinheiro, mas como web designer, como freelancer, como autônomo por muitos anos. E aí depois de um bom tempão eu viajei, fiz essas coisas. Aí eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda, porque eu queria trabalhar com computação, mas não queria fazer ciência da computação na faculdade, que eu achava meio que era meio bocoió. Até hoje eu acho, sei lá, meio sem noção de fazer ciência da computação na faculdade, mas cada um com o seu cada um. Mas eu fui fazer publicidade porque eu sabia que para lançar alguma coisa você tem que saber marketing, você tem que saber publicidade. Só que o problema é que faculdade de publicidade não te ensina a você fazer marketing, né? Tipo, faculdade de publicidade te ensina a você trabalhar em agência.
a gente precisa de um redator, precisa de um diretor de criação, e todas as matérias era isso. Marketing tinha 2 matérias, 3 matérias de marketing básico. Então eu aprendi muito mais marketing fazendo o curso. Então, aí o que rolou? Depois que eu terminei faculdade, eu dei uma louca, quis fazer cinema, porque eu tinha uma aula de cinema na faculdade que eu achei muito foda. E aí eu vi esses filmes e falava, cara, eu também quero ser o próximo cineasta, quero ser o Steven Spielberg da vida brasileira, quer ganhar um Oscar. E aí eu vou fazer cinema na Austrália. E nessa época eu já conhecia uma galerinha que mexia com coisa digital, com blog e tal. E aí foi que eu conheci o Rômulo, o Eduardo Santorini, para quem não conhece, não sei se todo mundo conhece. E ele tinha um blog de sedução, de namoro e tal, que era o maior do Brasil na época. E ele me chamou para montar com ele um infoproduto, um dos primeiros infoprodutos do Brasil na área de namoro e sedução. E aí eu fiz, porque meu background era de marketing, eu entrei fazendo marketing e também fiz toda a parte de vendas também. Isso era que ano? 2009, eu acho. 2009. Então você foi um dos primeiros infoprodutores do Brasil, digamos assim. Sim, fui um dos primeiros, porque na época não existia Hotmart, não existia nada disso. A Hotmart foi surgir alguns anos depois. E aí eu fiz tudo. Na época eu acho que a gente usou o Moip para fazer as vendas. E aí o cara fazia o sistema, eu criei um sistema de mandava... É uma KiwiFi inicial, que aí o cara comprava e a gente mandava o produto para ele, tudo via o Moip. Não sei se... Eu acho que era o Moip o nome na época. Virou Wirecard. A Wirecard comprou o Moip. Sim. E aí faliu depois, agora não sei quando você Eu fiz, só que nessa época, o que foi engraçado para mim como infoprodutor é que até aquela época eu ganhava R$400 por mês, R$1.000 por mês. Tipo, eu fui para a Austrália, meus pais que pagaram para eu ir para lá, então eu não era minha grana. Aí quando eu fui para lá, e eu ganhava, o máximo que eu tinha ganhado foi como estagiário numa software house, numa empresa de software, e ganhava R$400 como estagiário. E aí eu fui fazer infoproduto. E aí um dia a gente foi conversando com o Romo e a gente falando, pô, quando é que vai dar esse produto? Esse produto vai dar R$2.000, esse produto vai dar R$3.000. A gente não sabia quanto que ia dar. A nossa lista de e-mail tinha 600 pessoas, que a gente fez uma lista e fez esse lançamento. Só que na época que não existia lançamento, ninguém nem entendia o que era lançamento. Não existia o Érico Rocha, essas coisas O Érico Rocha eu acho que ele começou, talvez nessa época, a vender os produtos dele, mas não tinha um curso. E a gente lançou, e aí quando era Austrália, lancei, fui dormir. Quando eu acordei, eu olhei, aí tinha lá centenas de vendas. Aí a gente ganhou, sei lá, R$12.000 no primeiro dia. Que R$12.000 naquela época não era R$2.000. R$12.000 para um cara que ganhava 400, cara, eu olhei assim e falei, caralho, 11 mil, R$12.000, meu Deus. E eu comecei a pular, falei, tô rico, fiquei rico. E aí, na época eu não podia ligar o Romulo tava dormindo, sei lá. E eu falei, caralho, é muito dinheiro. E nessa semana a gente ganhou R$17.000. E foi aí que meio que mudou algo na minha cabeça, que eu falei, pô... R$17.000 naquela época era hoje, tipo, 60 mil quase, por aí. Sim. Foi na época que mudou alguma coisa na minha cabeça, que eu falei, cara, dá pra ganhar dinheiro com a internet. Dá pra ganhar muito dinheiro. Não é, eu vou ganhar 2.000, vou ganhar 3.000. Não, dá pra ganhar muito dinheiro, muito rápido. E aí eu falei, pô, vamos continuar lançando. Infelizmente... Eu fiz os lançamentos, mas nunca levei tão a sério quanto deveria ter levado a sério o lançamento naquela época. Eu meio que... Como eu fazia 2 coisas ao mesmo tempo, eu fazia infoproduto e cinema, eu nunca foquei numa coisa... Você não levou como um business, você meio que fez como um hobby ou como que você fez? Sim, eu tava levando mais como, sei lá, uma forma de ganhar dinheiro rápido. Eu preciso de dinheiro, vou fazer um lançamento. Mas não foi um business. Eu deveria ter visto como um negócio como business, pô, posso fazer outro lançamento e tal. Mas eu ficava assim, preguiçoso e não fazia nada. E aí foi aí que encontrei um infoproduto, tentei fazer outras coisas, não deu certo. Aí, na verdade, eu fiz infoproduto com o Romulo, depois eu fiz outro curso, Rockstar Social, que muita gente conhece, do Ryan e tal, que já veio falar comigo sobre esse produto, que eu também lancei. E esse produto veio porque o Romulo, ele não queria colocar a cara dele. Ele falava, pô, vou fazer negócio de sedução, era só livro na época, não tinha negócio de curso. Então ele falava, pô, se eu lançar um curso de sedução, a galera vai ficar tirando sarro da minha cara, vai falar, pô, ó o cara aí que ensina sedução, hahaha. E ele fazia a faculdade na UFMG com a galera do Hotmart e tal, eu tava lá nessa época, e ele falou, não quero, porque a galera vai me reconhecer e vai tirar sarro. Aí eu falei, eu faço. Aí ele falou, se você fazer, eu te ajudo a lançar. Aí foi assim, eu fiz o Rockstar Social,
Ele foi um dos afiliados, ou coprodutor hoje em dia, e deu uma grana boa. Então era meio que uma coprodução, mas naquela época a coprodução ela não era conhecida como é hoje. Não existia. Antes era tipo os mega, o top afiliados. Top afiliados, e agora veio a coprodução, que é tipo um afiliado que é parte da sua equipe. Sim. É tipo tops afiliados que você tem e fica assim. E aí eu tinha três super afiliados que vendeu Rockstar Social naquela época e deu uma grana boa. Só que não deu tanto dinheiro quanto eu achei que ia dar. Eu achei que ia passar de 100 mil reais de vendas, mas não chegou a 100 mil. Chegou tipo 50 mil, sei lá. Entendi. E aí depois você fez os lançamentos, e aí que nem você falou, foi meio que essa coisa que você não estava levando tão a sério, e aí você foi focando também em outras coisas. E isso foi mais ou menos na época que a gente se conheceu, ou não sei, quando foi que a gente se conheceu? Não, aí foi um pouco antes de a gente conhecer. Aí eu fiquei. Na verdade, o Rockstar Social é um produto meio bizarro, porque eu lançava num ano, ficava 2 anos sem lançar. Aí eu falava, vou lançar o Rockstar Social de novo. Aí 2 anos depois eu lançava. Não era nem todo ano, né? Tipo, quando dava vontade, quando dava dinheiro, você lança. Como eu falar, tô sem grana agora, eu vou lançar. E aí o que aconteceu que ao mesmo tempo que eu estava fazendo esses infoprodutos, eu estava com 1 bilhão de ideias. Vou fazer um sistema igual ao ClickBank. No Brasil não existia ClickBank, então eu falava, vou fazer o ClickBank brasileiro. Aí falar, não tem Active Campaign no Brasil, vou fazer um Active Campaign no Brasil. Eram todas essas ideias que tinha na minha cabeça de coisas que eu podia fazer. Porque você já era programador, entendeu? Eu era programador desde moleque e eu ficava assim, infoproduto é bom, é um curso, eu faço, gravo. Como eu já tinha estudado cinema, artes e tal, ficava fácil para eu fazer os cursos. Mas programação sempre foi uma paixão minha que eu quis fazer. E eu ficava, programação, ver os caras aí que estão ganhando milhões, vou fazer um produto para eu também fazer milhões. E ficava nessa de várias ideias. Aí eu comecei o ClickBank brasileiro e desisti. Aí eu comecei um sistema de e-mail brasileiro e desisti. Aí foi assim, fazendo esse tipo de curso. Aí antes de te conhecer, teve os primeiros afiliados Brasil. Foi o primeiro meu mega evento no Brasil de marketing digital. Até então eu acho que não tinha evento, né? Não tinha. E aí teve o primeiro evento. Não tinha. E aí eu tinha acabado de chegar do Brasil, dos Estados Unidos. E aí, Estados Unidos nessa época, teve o Afiliados Brasil. Aí eu fui lá. Foi a primeira vez que eu conheci a grade do Hotmart, conheci o JP, conheci o Tadeu. Tadeu é o Tadeu, né? Não sei. O outro sócio, tá, esquece. Eu conheci os 2 sócios, conheci a galera também lá, o Bruno Piscinini e tal, a galera. E aí eu comecei. Só que aí foi foda pra mim, porque o Rômulo tinha continuado com o infoproduto do Lamão Sério, tava ganhando dinheiro pra caralho, e eu não tava. Aí eu comecei a olhar pra esse monte de gente que ganha, tá ganhando quanto? Eu tô ganhando 100 mil. E você? Tô ganhando 200 mil. E aí você não conseguia mais lançar o produto, não tava convertendo. Aí eu falava, E aí todo mundo chegava pra mim, Rockstar Social, e aí fazia anos que eu não lançava. Você não é o cara do Rockstar Social? Sou. É você. Por que você não lança mais, cara? O que aconteceu? Aí eu falei, sei lá. E depois disso, depois que eu fui no evento, eu falei, tem que ganhar dinheiro, cara, que isso? Todo mundo ganha dinheiro e eu não. E eu não sei se eu tinha falado com alguém, não sei se foi com você, não foi com você quando eu te conhecia, que eu fiquei assim, vou copiar um produto americano, copiar praticamente tudo, tipo, a forma como o copy deles o copywriting deles, o tipo de produto e tal, e lançar no Brasil. Sim. E aí eu peguei aqueles spies, tem de ad spy de você ver campanhas que rolam em site adulto, whatever. E eu encontrei um produto de namoro que chamava, eu esqueci o nome agora, mas que era muito grande nos Estados Unidos, e eu copiei e lancei no Brasil. Aí o meu produto era o Fatura Alpha, eu acho que era o meu nome do... E esse produto explodiu no Brasil, vendeu pra caralho. Só que a minha sacada foi que eu comecei a vender esses produtos em tráfego adulto. Ninguém no Brasil fazia tráfego adulto, ninguém. Aí eu ficava assim, vou lançar em tráfego adulto na época. E fiz. Ninguém. Agora, piscininho, todo mundo que eu conversava com todo mundo fazia Facebook e Google. Sim. Aí eu olhava os sites adultos, todo mundo falava, putaria, ninguém vai comprar nada. Aí eu fiz, era muito barato, e eu comprava, e como era muito barato, o tráfego era muito vagabundo, mas tinha conversão. E eu gastava $100 e ganhava 200. Aí eu falei, agora ia. Só que o problema é que tinha um limite de quanto que eu podia gastar com tráfego adulto. Sempre tem. No tráfego pago, você geralmente bate um teto ali em algum momento. E eu tava, ligando para as empresas, tem mais tráfego para mim? Eles, não tem. Você pode ir com outra agência. Fiquei. Aí eu acho que no máximo que eu cheguei a ganhar, isso por dia, né? $200 por dia. Era com o tráfego adulto, eu acho que foi $400 que eu gastava por dia. E eu não sei
que razão, aonde, o que os caras do Facebook estão fazendo, mas os caras do Facebook vieram falar comigo, pô, a gente viu uns anúncios seus, sei o quê. Ou seja, naquela época o Facebook achava os seus produtos ali em sites adultos e te chamava para anunciar no Face, que hoje te bloqueia se você cadastra qualquer coisa. Não, e na época, nos Estados Unidos, o Facebook já bloqueava qualquer coisa que tinha a ver com dating, porque afiliado nos Estados Unidos era praga para os até hoje também. Afiliado é praga, pro Facebook. E aí, lá eles baniram tudo de dating, porque dating era aquela coisa, pega uma velhinha, pega isso, pega... Tipo, velhinhas desesperadas por um namorado, as coisas assim que eles rolavam. E o Facebook falou, acabou, não quero mais. Só que o Facebook me ligou e eles falaram assim, a gente viu uns anúncios seus, só tinha anúncio adulto. E eu falei, viu? Vi, e você não quer anunciar com o Facebook? Eu falei, uai, posso? Pode. E é dating? Pode ser. E tava começando no Brasil o Facebook a anunciar. Aí o cara falou pra mim, quanto que você tá pensando em gastar? Eu falei, sei lá, 12 mil. O cara, pô, 12 mil? Pô, é muito dinheiro. Eu falei, 12 mil não é muita coisa. Mas pra eles, 12 mil, acho que talvez pro salesperson, né? Dinheiro pra caralho. E aí eu tinha o meu próprio account manager no Facebook e tudo mais. E eu comecei a gastar. E no primeiro dia, eu gastei, sei lá, $100 e deu $250 de vendas. Aí eu falei, pô, agora eu vou gastar. E comecei a gastar bastante. E foi nessa época que eu comecei a vender e aí eu te conheci. Que aí você conheceu no STM, não foi? Sim, que aí eu comecei a vender bastante, Eu tava achando, pô, tô ganhando dinheiro pra caralho, que eu tava ganhando aí uns $1.000 por dia, tava dando uns $1.000, uns 3 mil e poucos reais por dia de vendas. Aí eu tava ganhando dinheiro pra caralho, só que eu queria ganhar mais, lógico, né? Como é que converte mais? Aí eu comecei a procurar nos fóruns e tudo mais, o que eu posso fazer para vender mais. Aí eu entrei no STM, que tinha muita gente mexendo com tráfego. O STM é um fórum gringo que é Stack That Money, é tipo, empilhe o dinheiro. É do pessoal mais antigo de marketing digital e afiliados. Eu participava desse fórum também. Sim. E eu acho que a gente achou um grupo de brasileiros. Tinha um grupo no Skype. E tinha tipo 5 brasileiros, sei lá, 4, 5.